Nicolau II envia seus exércitos para combater na Europa, mesmo em meio à grande fome. Ele acredita que dessa forma o povo voltará a acreditar nos ideais nacionalistas. O sábio Rasputin decide tomar as próprias decisões com a ausência do imperador. Sussurrando no ouvido da imperatriz, ele possui toda a Rússia sob seu comando. Rasputin causou o fim dos Romanov? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! Nicolau II, o último czar, o último imperador, ele vem de uma longa linhagem, nessa dinastia Romanov, né? Esse nome tão conhecido, essa dinastia estava no poder já há muito tempo, né? Quase 300 anos. Quase 300 anos. Estava no poder desde 1613, né? Ainda quando criança, lá na capital, em São Petersburgo, que era a capital da Rússia nesse período, aconteceu o assassinato do imperador que era seu avô, Alexandre II. Isso aconteceu em 1881, né? Nicolau era uma criancinha e isso aconteceu num atentado à bomba, né? E seu avô veio a falecer e dessa forma Nicolau se torna o herdeiro, porque seu pai se torna o imperador. Então ele vira ali o Czarevich, né? Então você tem o czar, que é o imperador, e o Czarevich, né? Esse finalzinho do nome aí quer dizer filho. Czarevich, né? Muito comum, né? Muito no comum. russo, né? Quando a gente vê até no russo e em outras línguas também, você observa até quando vê jogo de futebol aí da Copa, que tem um time que todo mundo tem Vich no nome. Não sei o que é Vich, Ivanovic, não sei o que. Por quê? Petkovic. Petkovic, jogou no Flamengo. Fazendo um paralelo com o inglês, seria igual o Sol, o Johnson, por exemplo, né? Que o Som é filho de fulano, aí ele tem esse finalzinho. Tem em português também. Tem em português também. É o ex, né? Rodrigues. Olha aí. Filho de Rodrigo. Exatamente. Inclusive, se for com S é português, se for com Z é espanhol. Tem essa curiosidade aí. Tem essa diferença aí também. Exatamente. E ele se torna ali o príncipe herdeiro, o Czarevich, só que sua família, ela sai da capital São Petersburgo. Justamente por questões de segurança, né? Viram ali o imperador, que era o avô, morrer por um atentado à bomba. Eles falaram, vamos sair da capital aqui. Vamos para um lugarzinho mais tranquilo. É interessante disso aí que o avô dele era um czar que ele era mais progressista, né? Ele tava arrumando para um caminho um pouco mais liberal, quando eu falo um pouco, é muito pouco muito mesmo. Pouco mesmo. Para um monarca, até porque eles não tinham um parlamento, não era uma monarquia igual na Inglaterra, né? Porque a gente tá falando, assim, de uma monarquia muito recente, cara. Né? A gente tá falando aí no início do século XX, né? Ali no final entre o final do 19 e o início do 20, né? 1890 e pouco, e 1900, aí, né? A gente tá falando por aí. Então, para essa época, eles eram muito atrasados. Eles eram muito autocratas, né? Mas tava começando a mudar. Só que, justamente, esse czar, que tinha ideias pouquinho mais progressistas, ele é morto num atentado, né? Feito por anarquistas. Então, o filho dele, o Alexandre III, ele assume o comando já pensando em ser o mais autocrata possível, cara. Ele era extremamente rígido. Pra não acabar sendo vítima igual seu pai, né? Vamos apertar, já que o mais solto ali, entre aspas, liberal, acabou tendo esse fim, eu vou apertar o máximo, serei o mais autocrata possível, né? E justamente nesse contexto, toda a família sai de São Petersburgo por questões de segurança, fica num palácio, numa casa próxima ainda da capital. Fica ali próxima a São Petersburgo, mas era assim, uma casa um pouco mais humilde, né? Tem alguns relatos que falam que até o Nicolau e seus irmãos dormiam em camas duras, seus quartos não tinham assim muitos luxos, né? E depois de, entre aspas, terminar os estudos dele, né? Terminar a educação dele, o pai dele manda ele numa viagem onde ele vai passar pelo Egito, pela Índia, pelo Japão. Essa viagem era para consolidar a educação dele, tipo assim, ele terminou os estudos, isso aí era tipo uma extensão dos estudos dele. Inclusive ele tinha um diário nessa época aí, e tem um escrito no diário que eu achei interessante. Quando ele faz 22, ele escreveu no diário: "Hoje termina definitiva e eternamente os meus estudos." Até parece, né? Como se a gente não passasse o resto da vida estudando. Mas no caso dele, provavelmente acabou mesmo. Até porque ele não sabia nada de ciência política.
Nada. Exatamente. E os próprios diários dele acabaram virando uma fonte de pesquisa histórica, que ele escrevia muitas coisas, e também foram uma fonte para os historiadores traçarem assim, o perfil dele mesmo, né, a personalidade dele. Ele tinha uma natureza tímida, ele era uma pessoa simples, de um modo geral, né, diferente de vários outros monarcas que eram extravagantes, ostentadores. Ele tinha aparentemente uma vida simples, né? Quando ele era jovem, ele gostava de anotar lá os joguinhos que ele fazia com os amigos, né? Retiros da natureza, né? Valorizava muito amigos e família. Enfim, ele era mais E ele simples também, monarcas, apesar dele ser um cara assim, até bonito, ele era baixo, né? Ele não era. Ele tinha um corpo atlético, ele se exercitava bastante, mas ele não era um cara muito forte como outros membros da família dele, né? Ele tinha primos, tios que eram enormes, né? Os caras muito altos, muito fortes. Ele era meio franzino. Russo é meio gigante, né? Ele não era. Ele foge desse estereótipo aí do Zangief, né? Que é o russo fortão. Ele foge bastante. Ele era franzino, né? Apesar de ser, como eu falei, ter um corpo atlético, mas ele era um cara mais magro, baixo. Ele tinha 1,70 e pouquinho, entendeu? Baixo entre aspas, né? Mas assim, ele tava numa altura mediana ali, mas comparado com os ursos russos ali em volta dele, ele era um cara até pequeno. Nessa viagem ao Japão tem duas coisas interessantes, cara. A primeira que me chama a atenção é que no Japão ele faz uma tatuagem. Que isso? Você imagina um Kizarovich, né? No final do século XIX, o cara tatuado, meu irmão. E não foi uma tatuagenzinha, não. É rebeldão. Não é uma tatuagenzinha, não. Ele fez um dragão grandão, assim, no antebraço, assim, do lado externo do antebraço. Tem até umas fotos que aparecem. E, assim, bem visível mesmo, cara. Um dragão chinês, assim, grandão, assim. E chinês não, que ele fez no Japão, né? Um dragão asiático. Um dragão asiático. Um dragão asiático, né? E essa é a primeira curiosidade. A segunda é que ele sofre o primeiro atentado. Exatamente, o primeiro atentado que ele vai sofrer na vida. Então você vê que aquele contexto realmente de morar fora da capital não era infundado, não. Realmente a coroa tinha inimigos ali, né? E foi até por isso também que o pai dele nomeou ele como comandante de um regimento inteiro de cavalaria, né? Só que, assim, não era uma coisa muito militar, não, né? Que a gente tá falando num contexto, da Rússia entrando na questão industrial, assim, né? Produção de máquinas e tal. Então a cavalaria em si no campo de batalha, a cavalaria com especificamente os cavalos, obviamente, já não tinha muita utilização no campo de batalha. Então ele gostava muito mais da pompa militar, né? Traje elegante, aqueles encontros formais e tal. Então ele não aprende na essência a ser um comandante militar, né? Ele tava naquele ambiente ali, mas ele não aprende a ser um comandante militar para comandar em batalha mesmo. É interessante que ele recebe essa patente de coronel do pai, né? Enquanto ele é o Kizarovich. E depois, né? A gente vai ver aqui, a gente vai explicar melhor como é que foi isso, mas depois, quando ele assume o trono, ele continua com a patente de coronel. Ele não pega uma patente superior, apesar dele ser o líder supremo ali das Forças Armadas, ele se recusa a ser promovido, porque ele quer manter a patente que o pai dele deu pra ele. Ele tinha muito orgulho de ser coronel. E isso é uma coisa que gera até um certo conflito entre ele e os generais, porque os generais ali do exército falam assim, tá, você é o Kizar, mas, você é um coronel, eu sou um general. O pessoal vê com maus olhos, assim, né? O alto comando do exército vê com maus olhos na verdade, a gente tá fazendo essa brincadeira aqui, mas na verdade o que pareceu é que foi meio que uma desfeita, que ele nem fazia questão de ser um general, não, entendeu? Apesar dele gostar muito da vida militar. Ele era um cara humilde, vamos colocar assim, né? E é isso aí. Não sei se dá pra colocar essa palavra no Kizar autocrata, não. Forcei a amizade, né? Era o cara que tinha um regime feudal no meio do século XX. Eu acho que esse cara não pode ser conhecido como... Mas enfim, ele era um playboy russo, como você falou. Ele tinha uma vida perfeita. Humilde. Não absorveu o humilde ainda, né? E esse cara não humilde, ele tinha uma vida perfeita, né? Fazia o que gostava, escrevia ali no seu diário, brincava de soldado, viajava às custas do pai, só que nem tudo são flores, a vida cobra,
e Nicolau II recebe o trono de forma repentina com a morte de seu pai, né? Como a gente falou, o pai dele não esperava morrer, acho que ninguém espera morrer, mas o pai dele ainda era muito jovem, estava na casa dos 40, né? Ele tinha 49 anos quando morreu por um agravamento de uma doença nos rins, tá? A morte dele aconteceu em 1894, né? E ele recebe, né? Nicolau II recebe essa notícia, esse trono, e ele fica até, algumas fontes afirmam que ele ficou até meio perdido, sem saber, né? Não se sentia preparado, né? Dizem que nesse momento que o pai dele tá sendo sepultado, né? Ele com lágrima nos olhos, né? Ele vira pro primo dele e fala assim: o que será de mim? E o que será da Rússia? Porque ele tava totalmente perdido, né, cara? Ele não queria, supostamente ele não queria ser o czar, e definitivamente não estava preparado para isso. Exatamente. Ele não estava pronto, mas aqui eu quero deixar um ponto importante. Ele não estava pronto, boa parte, por causa daquilo que a gente falou. O pai dele parece que não investiu, né? Parece que não estimulou o estudo ali. Você observa que, por exemplo, Nicolau até participava dos conselhos imperiais ali, dos encontros do conselho e tal, mas a autonomia dele era pífia, né? Ele não tomava decisões como príncipe ali, eram decisões muito limitadas, né? Ele ficava mais como observador, né? Então você vê que quando ele recebe o trono, quando ele é coroado como imperador e autocrata de todas as Rússias, esse é o título que ele recebe, o cara não estava pronto, não foi preparado para aquilo. Nesse momento, ele estava noivo de uma princesa alemã, e ela vai ser muito importante, o nome dela era Alexandra, e ela vai ser muito importante para a história aqui, para diversas tomadas de decisões que a gente vai contar, né? Ela teve que ser convertida, o nome dela inicialmente não era Alexandra, só que quando ela foi convertida para a Igreja Ortodoxa, que era a religião dominante, a religião oficial da Rússia, ela passa a ser chamada de Alexandra da Alemanha. Inclusive, ela quase não casou por causa disso. Uhum. Tá? Ela era luterana. Né? Uhum. E, a princípio, para casar, ela teria que não só aceitar a religião ortodoxa, o cristianismo ortodoxo, como ela deveria negar a antiga fé dela. Aí, nesse primeiro momento, ela chegou a negar, mas eles conversaram ali e ela, não precisa negar a sua antiga fé, só aceitar aqui os nossos ritos e tal. Aí ela conversou com familiares dela que passaram pela mesma situação e ela acabou aceitando. Mas parece que eles se amavam bastante, cara. Pelos relatos até dos diários mesmo, parece que eles realmente se amavam muito, e a gente vai ver que isso talvez possa até ter atrapalhado também, tá? No futuro. E é interessante que a Alexandra, né, que antigamente conhecida como Alex, né, ela era uma parente distante dele. A gente sabe que todas essas cortes europeias, né, antigamente elas tinham algum parentesco. Antigamente não, hoje em dia ainda tem, as poucas sobreviventes, né, mas elas tinham alguns parentescos. E, inclusive, ela era irmã de uma noiva do tio dele, e ela era neta da Rainha Vitória, que também é uma parente distante do Nicolau II. Era uma mistura aí, né, meio esquisita aí. Inclusive, dizem que a Rainha Vitória, ela tinha muita estima por essa neta, e que ela queria, na verdade, ter trazido ela para a corte britânica, né, mas infelizmente ali ela não conseguiu, eles acabaram se apaixonando. Parece que realmente eles se amavam muito, até porque o antigo czar, o pai do Nicolau II, né, o Alexandre III, era até contra, justamente por ela ser germânica e estava tendo tensões ali, né, entre a Rússia e a Alemanha aí nessa época, mas isso aí é para outra conversa. E logo no início do governo dele já aconteceu um evento que marcou muito, né, ficou assim parecendo uma espécie de mau agouro, né, uma coisa que ia ficar, daqui para frente vai ser assim, vai ser ruim. Né? Como a gente falou, o pai dele morreu em 1894 e ele foi coroado um tempo depois ali, em 1896, e nesse ano já estava tendo alguns eventos de comemoração, né? Aquela coisa, coroação, vamos reunir o povo vê o monarca ali, ele dá aquele tchauzinho, né? Bem bonito e tal. E aí aconteceu no campo de Kodinka, que é um espaço rural nos arredores de Moscou, que já era um grande centro, não era a capital da Rússia, mas era um grande centro, né? Tinham muitos moradores, muitos habitantes ali. Então eles reuniram a população local para distribuir canecas e biscoitos para a população. Só que
Realmente foi muita gente, especula-se que tenham ido até 100 mil pessoas para esse local, né? E quando eles perceberam, quando a população percebeu que não ia ter biscoito para todo mundo, que não ia ter caneco para todo mundo, eles começam a sair. Só que sai de uma forma muito caótica, muito desorganizada e que gera uma verdadeira debandada. E muitas pessoas, muitas mesmo, morrem pisoteadas nesse evento. Foi o tio dele, né? Disseram que quem planejou foi o tio dele, o Granduque, né? Irmão do antigo Kizar. Que ele planejou isso aí num local onde estava acontecendo exercícios militares anteriormente. Então tinham até várias trincheiras, né? E o pessoal só jogou umas madeiras em cima da trincheira, assim, de maneira irregular. Eles não esperavam tanta gente. E eles realmente não podiam dar, não tinha esses brindes suficientes para todo mundo, entendeu? Então o pessoal começou a se empurrar para tentar pegar, gente caindo na trincheira, um pisando em cima do outro. E assim, morreram mais de 1.000 pessoas. Era para ser uma coisa para apresentar o imperador para a população, né? Ser uma forma de festa, uma forma de homenagem, e acabou de forma tão trágica aí. O pior de tudo é que nessa mesma noite, o embaixador francês promoveu um baile em homenagem, né, ao Kizar que tinha acabado de ser coroado. E de primeira, Nicolau falou: não, você tá maluco, morreu mais de 1.000 pessoas aqui, eu não vou pra baile nenhum. E ele foi orientado, ele foi orientado que, cara, a gente tem uma aliança, né, cara, ó, os caras falaram com o Kizar, assim, cara... Senhor! A gente tem uma aliança com a França que é muito valiosa, você não pode esnobar um baile feito pelo embaixador assim, né, você tem que ir. Então, ele se sentiu forçado, né, aí, e aconteceu que no mesmo dia em que mais de 1.000 pessoas morreram, né, numa festividade ali de coroação dele, ele foi dançar, entendeu? Num baile, como se nada tivesse acontecendo e sem prestar nenhuma condolência ali, sem fazer nenhum pronunciamento, não foi até o local da tragédia. Então, assim, isso, logo no dia da coroação dele, já teve um símbolo muito forte de falta de empatia pelo povo, entendeu? Exatamente. Que já estava sofrendo por muitas outras circunstâncias, né, principalmente pela fome, que já era comum nessa época ali na Rússia. Ele já começou o reinado dele muito mal. E o reinado dele foi repleto de guerras também, né? Ele teve 2 guerras aí de grande expressão durante o tempo que ele passou no trono, né? E que enfraqueceram muito a Rússia nesse momento. Trouxe também, mais uma vez, trouxeram bastante fome e foi um dos ingredientes ali, né, que fomentou várias revoltas. Exatamente. Alguns autores afirmam que com a contínua expansão do território russo, né, se você pegar a história da Rússia, você vai ver que cada imperador ele vai aumentando um pouquinho, né? Vai comendo um pedacinho ali das suas fronteiras e tal. E com ele não foi diferente, e alguns autores afirmam que a guerra contra o Japão era inevitável, tá? Já tinha um contexto beligerante ali. A Rússia e o Japão já tinham tido alguns conflitos, em especial numa ilha ao norte do Japão, que é rica em minas de minério e carvão. Né? E nesse contexto industrial que a gente está falando, a Rússia se industrializando, que mais precisa de carvão? Né, para movimentar a locomotiva, para movimentar mais máquinas de fábrica, né? Então ele realmente teve esse embate com o Japão, só que a iniciativa partiu dos japoneses, tá? Em 1904, os japoneses atacam a frota russa que estava em Porto Arthur, né? Esse porto hoje ele fica no território atual da China, né? Então bem lá no extremo leste, né? Então o Japão, a gente pode fazer um paralelo aqui com Pearl Harbor, talvez. Japão já tem essa afinidade por atacar uma frota sem aviso prévio, né? Você vê isso se repetindo na história. Com os russos em 1904 aconteceu exatamente dessa forma. Sem aviso prévio, a frota foi totalmente derrotada, né? Eles tentando ali assumir todo o controle das ilhas ao redor do Japão, no extremo leste do continente. E esse tamanho gigantesco da Rússia muitas vezes ajudou eles em guerras, né? Porque nas tentativas de incursões dos inimigos favorecia muito a defesa, né? Porque os inimigos tinham que marchar por longas distâncias, né, para chegar até eles, mas também atrapalha justamente quando eles estão tentando defender o território, como nesse exemplo aí, né, em ataques que vêm do mar, né? A marinha japonesa, que é muito famosa, sempre foi, né?
atacando ali em vários pontos da Rússia que eles não conseguiam defender todos ao mesmo tempo. Então foi um dos desastres aí que teve durante o comando aí do Nicolau II. A Rússia até tenta responder a esse enfrentamento do Japão. Eles enviam uma frota russa que estava no Báltico. Preciso nem falar que demorou um pouquinho para chegar. E quando eles chegaram lá, já desgastados pela viagem, eles ainda perdem também para uma frota japonesa numa grande batalha naval aí, bem conhecida, que foi na ilha de Tsushima. É uma ilha ao sul do Japão. E veja bem... Isso aí me lembra o jogo, né? Isso aí lembra o jogo, exatamente. Só que o jogo passa alguns séculos antes. Uma referência que não tem nada a ver com o tópico. Mas é o mesmo nome. Nada a ver. É o mesmo nome da ilha. Mas as minhas sinapses aqui não me deixam descansar. Elas automaticamente me levam ao jogo Ghost of Tsushima, né? Que, na minha opinião, é um jogo muito superestimado. Eu fiquei meio chateado, entendeu? Você foi um dos caras que aumentou muito as minhas expectativas quanto a esse jogo. E eu achei. Aí é problema seu. Resumindo a minha opinião sobre esse jogo, ele é chatinho. É isso que eu tenho pra falar. Vamos voltar pro tópico aqui. Eu gostei muito, mas no episódio sobre invasão do Japão a gente fala sobre esse jogo melhor. Vamos voltar aqui pra Rússia. E a Rússia não perdeu só no mar, não perdeu só suas frotas, não. Em terra ali, ela também estava tomando uma surra, justamente por essa questão dessa enormidade territorial que você citou. A gente sabe que as principais cidades russas, né, com suas indústrias, suas grandes capitais, seus grandes centros urbanos, ficavam lá no oeste, ficam, até hoje, né, ficam lá no oeste, perto da Europa. Então, para você levar suprimentos, levar recursos, armas, munição, comidas, tudo, né? Você precisava atravessar todo aquele continente pela ferrovia Transiberiana, né? Então tudo era feito por ferrovia, não era uma coisa tão rápida. Quando você pensa assim, um trem é rápido, mas não para atravessar um continente inteiro. Então as tropas que estavam em terra, lá no extremo leste, combatendo com os japoneses, eles não chegavam suprimento para eles e, naturalmente, eles tomaram uma coça também. Isso forçou Nicolau a ter que negociar a paz. E nessa negociação é que abalou muito o moral das tropas remanescentes e do povo como um todo. Porque nessa negociação ele teve que ceder diversos territórios ali das ilhas, né, ao redor do Japão, que muitas pertenciam à Rússia, justamente por essa exploração de minério. Ele teve que realmente ceder para o Japão. E aí tem até uma questão étnica, digamos assim, porque o povo dessa época não admitia que o exército russo tivesse perdido para um exército não europeu. É uma coisa meio absurda, mas tinha esse pensamento. Porque eles pensam, se eu perder para algum exército como, por exemplo, a França, a Alemanha, que são exércitos industrializados, tudo bem. Agora, se eu perco para o exército japonês, ficou feio. Né? Então, para a população em geral, que já estava passando fome, né? Tendo seus recursos desviados para esse fronte, também agravando mais ainda a fome. Acho que tudo que a gente falar aqui vai agravar a fome, é incrível. E os próprios... Caraca, olha só, cara, tu tá me fazendo rir da fome na Rússia. Olha só o que você tá fazendo. Não foi a intenção. Eu tô falando que todas as decisões que Nicolau II tomou acabaram o cara fazendo piada com fome. Quem riu foi você. Aí. Eu estou falando seríssimo. Todas as decisões de Nicolau II... Esse é um amigo de vocês aí, ó. Bruno Campos, ó. Você nosso tá amigo épico aqui, ó. Você tá fazendo a minha caveira. Todas as decisões de Nicolau II, né, principalmente no que tangem a decisões militares, acabavam agravando a fome de sua população. E até militares também, principalmente os marinheiros, eles se amotinaram e aí começam diversos protestos populares, diversas manifestações reivindicando muitas coisas. Em 1905, justamente aí um ano, né, um pouco depois aí dessa guerra entre a Rússia e o Japão e todo esse contexto da fome que a gente está trazendo aqui, né, populares, né, pessoas comuns, fazendeiros, operários, eles são liderados por um padre, né, em São Petersburgo, que era a capital. Ele se dirige ao palácio de maneira totalmente pacífica, o pessoal com cartaz, né, aquelas coisas pacíficas, e levam um abaixo-assinado, assinado por milhares de pessoas. Abaixo-assinado, ficou meio esquisito, mas é isso aí. Um abaixo-assinado em que várias pessoas participaram. Assinaram. Né, assinaram. E eles reivindicam, e eles estão reivindicando coisas muito simples, né? Muito simples para os dias de hoje, né? Naquela época talvez fosse uma coisa absurda para o monarca, né? Mas eles queriam o quê? Direitos civis, né? Direitos trabalhistas, condição digna de trabalho, liberdade religiosa, fim da censura, né? Então eles vão fazendo essa marcha, essa passeata em direção
à capital, ali, em direção ao palácio, né, dentro da capital. E, infelizmente, os guardas desse palácio, os guardas que estavam lá de prontidão, disparam contra a população. Eu queria deixar claro aqui que alguns autores afirmam que Nicolau II, nesse episódio, ele não pode ser responsabilizado diretamente porque ele não estava presencialmente no palácio. Tá? Logo, ele não deu a ordem direta, né? A ordem verbal de que se disparasse contra os populares. Mas o fato de que isso aconteceu, né? Não se sabe precisar quantas pessoas foram mortas e feridas, mas foram muitas. Né? E o que mais marcou, o que mais foi simbólico é que o pessoal estava ali pacificamente reivindicando algo que hoje a gente sabe que é direito deles, né? E foi respondido dessa forma, né? Os soldados ali estavam representando a coroa, não tem jeito, estavam representando a monarquia, estavam representando, e dispararam contra a população fica, que isso, cara, eu já tô passando fome. Aí eu venho aqui pedir uma coisa só pra eu melhorar minha vida, e os soldados disparam, causando aí várias mortes e tal. Então isso realmente entrou pra história como, por isso que foi conhecido como Domingo Sangrento. Porque aconteceu no domingo e porque tiveram várias pessoas feridas aí. E essa com certeza foi uma das causas pra Revolução Russa de 1905. Não vai ser a última revolução, né? Mas essa revolução, ela exigia justamente a mesma coisa, melhores condições, né, principalmente para os trabalhadores. Então, teve muitas greves de trabalhadores, né, teve uma agitação camponesa, teve até motim militar. Então, assim, você via que era quase que uma unanimidade do povo, né, lógico, tirando a aristocracia ali, né, tirando os nobres, tirando a coroa, todo o resto, todo o povo estava unido ali, querendo uma nova Constituição, entendeu? Querendo mais direitos, querendo condições melhores para todos ali, né? E eles tiveram que fazer uma revolução, eles tiveram que lutar mesmo contra isso, entendeu? Não foi uma coisa dada assim, porque, como a gente já disse antes, desde seu pai, Alexandre III, o regime ele tá muito centralizado e muito rígido. O Nicolau II, quando ele assume, justamente por ele não ser bem preparado, né, ele foi instruído ali, principalmente pelo tio ali, né, entre outros apoiadores, a continuar esse regime autocrata. Não se abrir para um parlamento, né, como já era há muito tempo lá no Reino Unido, por exemplo, né, eles não queriam isso, eles queriam centralizar o poder. E isso estava gerando muita indignação, né? Então o governo ele começa a ceder um pouco depois dessas enormes pressões populares aí. Exatamente, esse pessoal da velha guarda, né? O tio dele é muito conservador, meio que dá a solução para tudo, ó. Qualquer problema no seu governo é só ser autoritário, mão de ferro, vai dar certo, né? E obviamente, como a gente está vendo, não vai ser assim. Eu só queria pontuar aqui que 50 anos antes de todos esses eventos que a gente está citando, aconteceu uma coisa chamada emancipação dos servos na Rússia, tá? Que é justamente essa transição do feudalismo para essa nova forma de governo capitalista. E a gente pode fazer um paralelo muito rude, tá? Um paralelo muito rude aqui com o Brasil, quando teve a libertação dos escravos e não inseriram eles no mercado de trabalho. Então foi mais ou menos o que aconteceu na Rússia. Em 1861 eles emanciparam os servos e falaram, não, agora você que era servo aí durante esse período feudal, tá tranquilo, agora você pode comprar a sua terra e ser o seu... Mas o cara não tinha dinheiro. Ontem ele era servo, no dia seguinte ele era um homem liberto, mas não tinha dinheiro. Então não houve essa inserção desse ex-servo no mercado de trabalho, né, como operário ou como camponês ou de qualquer forma, não houve esse pensamento. E aí 50 anos depois, justamente no governo de Nicolau II, tá colhendo essa bomba aí desse problema social gigantesco. E aí, uma das formas que ele traz, né, uma solução paliativa, justamente após essa revolta aí, essa revolução de 1905, o Domingo Sangrento, ele cria a Duma, tá? A Duma em russo quer dizer justamente assembleia, tá? O que ele queria com essa assembleia? Ele falou, ó, eu vou criar uma assembleia aqui, o povo vai votar quem são os seus representantes, e esses representantes vão trazer aqui suas insatisfações, né? Oportunidades de melhoria, né? Vamos conversar. Era uma espécie de uma coisa muito inicial, não sei, de um parlamento ou de alguma forma parlamentarista de governo, tá? Só que ela não deu certo. Já vou deixar bem claro desde já, porque a Duma, essa assembleia, ela era dividida por duas câmaras, tá? Uma dessas câmaras, todos os representantes, todos os líderes, eram sim, pô, bonitão ali, votados pela população, pela grande massa ali. Só que a outra câmara, que
quem escolhia os seus participantes era o próprio Nicolau II, era o próprio imperador. E essa Câmara... Aí fica difícil, né, meu amigo? Aí fica difícil, né, meu amigo? E pior ainda, essa Câmara, que era escolhida por ele, tinha o poder de veto sobre as decisões da outra Câmara. Então, pô, na prática, cara, não mudou nada. Entendeu? Ele tenta fazer esse jogo de cintura. Não, eu criei aqui pra vocês verem isso. Mas na prática não deu certo. Isso lembra Dom Pedro I aqui no Brasil, né? Que instituiu o poder moderador, que ele tinha o poder acima de todos os outros três, né? Então, o imperador ele podia simplesmente negar ou impor qualquer coisa que ele quisesse, né? Então, isso quer dizer que simplesmente não existem poderes, existe só o imperador. Porque, se você... Não, você pode fazer o que você quiser. Só que se eu quiser diferente, você não vai fazer. Então, pô, meu amigo, isso aí quer dizer que só você não faz o que você quer. Exatamente. Não é escolha. Enquanto tudo isso estava acontecendo, lá na Sibéria, aparece um cara muito curioso. Ele é uma das personalidades mais grotescas e mais bizarras da nossa história. Boas palavras para caracterizar, cara. Conhecido como Rasputin, né, o Grigori Yefimovich. Eita! Mas é por aí. É por aí, né? Grigori... Novikitich, não sei, é bem difícil. O Rasputin, ele era um cara que a gente não sabe muito bem o início da vida dele, justamente porque ele era filho de camponeses, né? E a gente sabe que os camponeses na Rússia, né, principalmente lá na Sibéria, né, a gente não sabe muito bem, né? Não tem muitos registros. Inclusive, esse cara provavelmente ele era semi-analfabeto, até ele não teve acesso à educação regular, mas assim, existem muitas lendas, né? Muito disse-me-disse sobre esse cara. Ele era um filho de um camponês, ele tinha vários irmãos e aconteceram várias tragédias na família dele, vários irmãos dele morreram de maneira misteriosa. Alguns dizem que ele sempre teve um certo misticismo ali, ele conseguia predizer algumas coisas que iam acontecer no futuro e tal, mas pra mim isso aí é lenda, né? O que importa mesmo é que ele supostamente era um criminoso no início ali, quando ele era mais jovem, né? E ele talvez fosse até um ladrão de cavalos, né? Existe essa teoria. E eu acho muito interessante que é essa teoria que ela é abordada numa série que tem até na Netflix, que se chama Os Últimos Czares. Cara, é muito interessante essa série, eu recomendo. E lógico que ela toma algumas liberdades, né? Como sempre, né? Algumas liberdades criativas. E essa é uma delas que eu achei até interessante. Ele é retratado inicialmente como um criminoso e o pessoal tá querendo linchar ele. E ele chega ali pro que parece ser um burgomestre, né? Alguém ali que é o chefe da vila ali. E ele implora pro cara que, em vez de prendê-lo ou matá-lo, que mande ele numa peregrinação, né? E o cara aceita e ele vai. Mas o que de fato aconteceu é que ele foi numa peregrinação, ele deixou para trás filhos e uma mulher grávida. Ele fez peregrinações para vários mosteiros, na verdade. Inclusive, ele fez para Verkhoturi, acho que é assim que se fala, que é conhecido como o mosteiro de São Nicolau, também, o São Nicolau, que inspirou o Papai Noel mesmo, ele mesmo próprio, né? Inclusive, disse que lá ele foi humilhado por um starets, né, que é um ancião, né, e ele ficou profundamente magoado com isso, saiu falando que ele não queria mesmo ficar lá, porque lá tava cheio de homossexuais, os monges lá tinham relações homossexuais e tal, e que ele não queria fazer parte disso, né, então ele sai, cara, por essa peregrinação, né, por vários monastérios, e quando ele volta pra cidade dele, né, Pokrovskoy. Eu queria saber se tu ia sair. Eu tava lendo aqui, queria ver se tu ia acertar. Ele volta como um homem mudado, né? Ele volta todo desgrenhado, todo esquisito. Ele passa a ser vegetariano, ele supostamente se abstém do álcool, né? Dizem até que no começo a mulher dele nem reconhece ele, né? Ele é conhecido depois dessas peregrinações como um Stranik,
né, que é um santo andarilho, né, ou um peregrino, né, e ele vira essa figura religiosa nessas pequenas vilas do interior. Então ele supostamente curava muitas pessoas, entendeu? Ele foi ficando mais famoso, né, até que a fama dele chegou aos grandes centros, né, e ele vai ficando muito conhecido no meio do pessoal que gostava dessa coisa mais esotérica, mais espiritual, né? Ele era um xamã, ele era praticamente um xamã, um guru. Né? O Gandalf da Deep Web, é isso que ele é. Ele vai curando muitas pessoas ali, inclusive, acho que eram consideradas as chamadas princesas negras, né? Que era Militsa e Anastásia de Montenegro, né? Que se casaram com os primos do Nicolau II, né, que eram 2 grão-duques ali, e ele tinha certa influência sobre essas mulheres. Na verdade, ele tem influência sobre várias mulheres da aristocracia, ali, da nobreza, né, russa, até porque se você for procurar, tem muita foto dele, e na maioria ele tá cercado por mulheres. É sempre rodeado ali, é verdade. Algumas pessoas até supõem que essas curas dele envolviam rituais sexuais, tá? Isso também é retratado ali na série dessa forma. E eu não duvido não, cara. Eu não duvido não. E esse cara, ele acabou chegando no ouvido da família real. Nesse meio tempo aí, o que a gente não falou foi que o Nicolau II, ele teve 5 filhos. As quatro primeiras eram meninas. E isso era um problema, porque nessa época aí, na Rússia, uma mulher não poderia suceder o trono, né? Somente um homem poderia. Então eles tentaram muito ter um menino e finalmente eles conseguem, né? No 5º eles têm o Alexei, que infelizmente ele nasce com um problema muito grande, cara. Logo depois que eles cortam o cordão umbilical, eles percebem que o umbigo dele não para de sangrar. Então ele tem hemofilia, né? E a mãe e o pai chamaram vários médicos, ninguém resolvia. E claro que não ia resolver, porque ainda mais nessa época, cara, não tinha o que fazer. Entendeu? A gente sabe que a hemofilia é uma doença genética ali, né, que gera uma deficiência na coagulação do sangue. Então, né, quando você tem um corte, por menor que seja, ali, se você não for atendido rapidamente, ele pode ficar sangrando ali, um corte mínimo, né, justamente é uma doença rara e que muito possivelmente, né, existe essa teoria, veio por conta de relações consanguíneas, né, entre diversos monarcas que casavam entre si, então talvez tenha muito dessa questão genética aí entre eles. A gente vê uma coisa parecida lá no Game of Thrones, né? A gente sabe que o George Martin, ele pega muitas referências da história da Europa, né, como um todo, e a gente vê lá na situação dos Targaryen, né, que eles têm filhos entre irmãos, né, toda a dinastia se feita, casam, né, entre os irmãos, né? entre si. Uhum. E tem até um ditado ali em Westeros, né, dentro da história, que diz que quando um Targaryen nasce, os deuses lançam dados, né? Porque ele pode ser bondoso ou ele pode ser totalmente louco, né? Tiveram vários Targaryens loucos e eles atribuem isso justamente a essa endogamia, né? Que é ter filhos com os próprios parentes. E isso aí é a realidade, cara. Tanto que a hemofilia era chamada de a doença da realeza, justamente porque você sabe que todas as famílias reais, ali principalmente na Europa, né, elas têm muitos casamentos entre si. Essa família era muito conectada, né? Dizem que isso aí isso é comum em todos os descendentes da Rainha Vitória, que isso é uma coisa que é da família da Rainha Vitória, né? E a mãe do Alexei, né, a esposa do Nicolau II, era neta da Rainha Vitória, da Inglaterra, né? Que inclusive era rainha nessa época mesmo. E é até interessante que eu tava vendo, eu comentei com você que eu tava vendo o vídeo lá do Átila Yamarino e ele explica isso aí sucintamente, né? Como é que funciona essa parte da genética aí. Que isso é um problema que tá ligado ao cromossomo X. Eu não entendo nada disso. Zero disso. Vou só tentar repetir o que ele falou. Tal qual um papagaio que não sabe o que está falando. Isso está relacionado ao cromossomo X, né? Uhum. Então a incidência em mulheres é bem menor porque a mulher tem 2 cromossomos X. Então, se um deles estiver com esse problema, ela tem um outro cromossomo X que pode suplementar essa deficiência. Aí um homem que tem um cromossomo X e um Y,
Se calhar do cromossomo X dele tivesse problema, barro, já era. Ele vai ter esse problema e acabou, não tem como remediar. Dá pra fazer um paralelo Entendeu? direto com o diabetes também, que ele também é uma deficiência no cromossomo X. Então, o filho homem de diabético, ele hereditariamente vai ter a diabetes também, diferente da filha. E a mulher não necessariamente. Exatamente. Isso acontece também com a hemofilia, então, eles tinham hemofilia tipo B, se eu não me engano. Não sei o que significa também. Então essa doença fazia a pessoa sangrar sem parar, cara. Tipo, um pequeno corte assim podia causar uma hemorragia fatal. E nessa época aí, as pessoas que tinham hemofilia, era praticamente certo que elas iam morrer muito jovens. Sim. E dentro do regime ali do monárquico russo, uma mulher não poderia ser herdeira. Então ele era o único herdeiro da família. Embora ele tivesse um monte de irmã, né? Ele tinha 4 irmãs. Ele tinha 4 irmãs mais velhas, inclusive. Exatamente. Só que tinha que ser ele. E eles ficavam desesperados, eles tentavam proteger ele de qualquer forma, chamavam vários médicos, tentaram várias coisas, nada ajudava. E eles sabiam que nada ia ajudar. Entendeu? Não existia o que fazer. Nessa época aí, a pessoa começava a sangrar, você sentava e esperava a pessoa parar. Se não parar, prepara o caixão, era isso. Então, cara, os dois ali, desesperados, né, com a situação do filho, chamam esse místico, né, o Rasputin, pra corte, pra tentar alguma coisa, né, tentar uma coisa diferente, porque já que os médicos não davam jeito, os sacerdotes não resolviam, eles tentaram esse cara e ele foi lá. Vamos chamar esse maluco mesmo. E quando ele chega, cara, é interessante que antes mesmo de chegar, ele manda um telegrama já avisando que ele teve uma visão da Virgem Maria chorando sobre a cama do menino, né? E que ele fala assim, pode ficar tranquila, que ele vai parar de sangrar, eu vou resolver isso aí, já é certo, né? Quando ele chega lá, ele já chega mandando todos os médicos embora, ele suspende toda a medicação, né? Ele fica lá em um estado de oração, ele acalma a mãe, ele conversa com ela. Muitos diziam que ele tinha um olhar hipnótico, né? Então ele consegue acalmar a Alexandra e o garoto realmente para de sangrar. Hoje em dia a gente sabe que, faz todo sentido, né? Que provavelmente estavam dando para ele aspirina, a gente sabe que atrapalha a coagulação, né? Os médicos, que eram vários ali, poderiam estar mexendo nele, examinando constantemente, isso piora, né, a situação. O garoto estava ficando extremamente estressado, a mãe dele super estressada em cima ali. Então, a partir do momento que ele para de tomar medicação, ele entra em repouso, a mãe dele se acalma, não tem aquele estresse todo, é muito mais fácil a pessoa se recuperar de qualquer mal que ela esteja passando naquele momento, entendeu? Provavelmente foi o que aconteceu, mas aquilo ali foi o suficiente pra Alexandra se convencer de que aquele cara era santo e ele não podia sair de perto dela, entendeu? Ele tinha que ficar ali o tempo inteiro do lado do Alexei, porque você imagina, aquele ali era o garoto que carregava toda a dinastia, ele era o próximo czar e ele não podia se machucar, que ele começava a sangrar, poderia morrer. Então, se esse cara tem o poder de curar esse menino, ele tem que ficar aqui do lado dele o tempo inteiro, entendeu? E o Rasputin, ele começa a ter uma influência gigantesca dentro da corte justamente por isso. E eu acho que boa parte dessa influência também, é importante a gente pontuar aqui, que todo esse episódio aí, que ele foi lá atender o Alexei, aconteceu em 1905. Bem no auge daqueles problemas políticos e sociais que a gente tá falando que toda a corte, todo o império tá passando. Então você imagina, você como pai, né, vendo ali o teu herdeiro passando por um problema desse tamanho, e de repente surge uma figura mística, um druida maluco, que aparentemente naquele momento ali cura teu filho. Cara, ele deve ter uma sensação, tanto ele quanto a czarina Alexandra, né, uma sensação, um pilar emocional. Cara, eu vou me escorar emocionalmente nesse cara, ele é capaz de curar aqui o herdeiro. E de fato, ele começa a ter muita influência, né, começa até a dar conselhos diretamente pra corte ali, principalmente na figura do Nicolau II, até em decisões políticas também. Lembrando assim que ele não era um monge tradicional cristão, não. Inclusive ele nem tinha formação pra isso. Ele nem isso que eu ia falar, ele nem concluiu os estudos dele para ser monge. Não, né? Ele tinha diploma. Não tinha diploma de monge. Ele era semi-analfabeto, cara. Ele mal sabia escrever o próprio nome. Só que ele era muito esperto. Ele era um cara muito safo e ele tinha um carisma enorme, pelo que dizem. Aí, e ele tratava de muitas mulheres, principalmente se você for ver a maioria das fotos que tem dele, ele tá cercado por mulheres. Exatamente.
Então, ele supõe-se que ele usava de sexo pra supostamente curar essas mulheres. Conveniente. Nessa série aí também tem isso. Mas assim, muitos relatam também que ele bebia muito, ele ia pra muitas festas, e quando ele ficava bêbado, era comum até ele ficar gritando que ele mandava na família real, entendeu? Que a Kizarina faria o que ele mandasse, entendeu? Quem mandava lá era ele, mostrava o membro, entendeu? Botava o pênis pra fora pra mostrar pra todo mundo. Tem essa lenda, inclusive, de que ele tinha um membro gigantesco, que era absurdo. Que tem essa história também. Depois tem outra história aí relacionada ao membro dele, mas isso é pro final. Assim, se você vê nas fotos, cara, ele tinha uma aparência muito bizarra, mas a gente há de convir que ele parecia ser um cara até bonito, cara. Ele na juventude ele devia ser muito bonito. Só que ele tinha um olhar de louco, pelo menos nas fotos a gente vê assim, um olhar de louco. Já viu aquela foto que profundo. ele tá com a mão levantada assim, parecendo que tá dando um passo ou rezando? Cara, aquela foto ali é sinistra demais, pô. Daria um filme de terror, com certeza, aquela foto. Essa foto é muito famosa dele, né? Ele levantando uma das mãos, assim, olhando profundamente na câmera. Parece que ele tá olhando pra você mesmo, cara. Mano, é uma doideira. Parece aquelas fotos que aparecem em filme de terror, assim. Ele é muito bizarro. Ele não é feio, ele é bizarro. Bizarro. E ele tinha um cabelo estranhão, né? Ele tinha uma barba grande, né? Desgranhada, um cabelo repartido no meio. E ele teve, mais velho, ele teve uma das calvícies mais bizarras que eu já vi. Ele tinha a calvície justamente nessa divisão do cabelo aqui. Então, quando você divide o cabelo no meio, né? Fica esse risco assim, mostrando o couro cabeludo. O dele, em algumas fotos, tem uns 3 dedos, assim, dessa linha. Ele era muito bizarro, cara. Era muito moda bizarro. da época, isso aí não é calvície não, é moda. Né? E então ele se relacionava com muitas mulheres, ele fazia todo esse... tinha todos esses escândalos e tal, mas dentro da corte ele era o santo. E a gente vê que em vários momentos a família Romanov, né, os Kizares, eles não têm nenhuma noção real do que está acontecendo fora do palácio. Sim, sim. Sim, eles não têm noção. Eu acho que, né, a palavra é essa. Assim, eles estão alienados do que está acontecendo lá fora. Eles não têm noção da fome, da revolta. Eles sempre acham que não é isso tudo, calma, né? E por ele exercer essa influência muito grande na Kizarina, e por ser segredo de Estado a doença do Alexei, né? Porque isso mostraria uma fraqueza da família, né? Alguém poderia tentar um golpe, alguma coisa. Então ninguém sabia da doença, nem os familiares, né? Só quem vivia mesmo ali, só os pais, o Rasputin e as irmãs dele sabiam que ele era doente. Ninguém sabia, ninguém. E os médicos, né, lógico, ninguém sabia. Então ninguém sabia por que aquele cara tava lá. Aí muitos começaram a pensar que ele tinha um romance com a Kizarina e que o Kizar era conivente com isso, entendeu? Que é um absurdo, assim. Então começaram a aparecer vários boatos de adultério. Sim. E tinha até... As pessoas começaram a depois da Duma, depois que teve uma certa liberdade de imprensa, que começaram a ter liberdade de imprensa, eles começaram a fazer quadrinho que mostrava o Rasputin transando, pegando nos seios dela, beijando, entendeu? Eles publicavam artigos falando sobre isso, entendeu? As pessoas colavam vários cartazes alertando sobre isso, que é o Rasputin que estava mandando, e isso só vai piorar depois que o Nicolau II ele se afasta, né, justamente para ir para a Primeira Guerra, né? Ele vai para o fronte de batalha e quem fica no comando é a Alexandra. Então, basicamente quem fica no comando é o Rasputin, entendeu? E isso cria a maior revolta, isso é um absurdo. Tanto que cria revolta entre os camponeses e entre os nobres também. E os nobres várias vezes tentam matar ele, até que chega na fatídica tentativa que eles conseguem, né? Mas antes disso... Quem tenta alguma hora consegue, né? Mas antes disso, ele já estava sabendo que tinha gente atrás dele. Antes mesmo do Kizar sair, ele fala pro Kizar, supõe-se, né? Que ele fala pro Kizar, ó,
se eu morrer, eu provavelmente vou morrer. Ele fala isso, provavelmente vou morrer em breve. E tudo bem, mas se eu morrer pelas mãos do povo, o senhor pode ficar tranquilo, seu reinado vai ser maravilhoso. Mas se eu morrer pelas mãos de um nobre, o senhor pode ter certeza que a sua dinastia não durará 2 anos. Ele fala isso, supostamente. Supostamente, né? Ele faz essa profecia aí. E ele realmente morre em 1916, né? E em 1917 a gente sabe o que acontece, né? A morte dele ela é super estranha, né? Esse nobre, que era um grão-duque, que inclusive dizem que a família dele era até mais rica que os próprios Romanov. Olha aí. Então dá pra entender o porquê que eles se incomodavam com a influência do Rasputin ali na corte, né? Se tinha a família mais rica ali, eles queriam ter mais influência também, né? Príncipe Félix Yusupov. Esse cara, ele supostamente era bissexual, inclusive. E na série é legal, essa série documental é legal porque eles chamam o Rasputin e a gente não sabe exatamente o que fez, qual foi a justificativa, né, pra ele ir lá. Dizem que ele falou que era um baile que ia ter, ou então que ele tava pedindo ajuda. Um jantar entre amigos, né? Um jantar pros mais chegados. Alguns dizem que ele tava pedindo ajuda pra uma familiar e tal. Na série, ele liga e, assim, dá a entender que o Rasputin sabe que ele se relaciona com homens também e que ele tá indo lá pra curar isso, entendeu? Dá a entender isso, que ele liga, o cara não fala sobre isso, só que ele no telefone o cara fala, eu sei o que você quer, você me acha bonito, não é? Você me acha atraente, pode deixar que eu vou resolver isso, eu vou curar você, e vai até lá. Entendeu? Dando a entender que vai curar uma suposta homossexualidade dele. Aí chegando lá, ele oferece uma bebida pro Rasputin, que tá envenenado. E ele sai da sala, quando volta o Rasputin tá passando mal, mas tá vivo. Entendeu? O que ele não sabe é que o Rasputin tinha vomitado. Aí o pessoal acha que é uma parada mística. Entendeu? Uma das fontes aqui até vai justificar, falando que não foi uma bebida que tava envenenado, que foi um pudim. Que seria a sobremesa. E justamente, essa é uma das fontes, né? Com certeza você vai ter várias teorias da conspiração sobre isso, né? Só que o fato é que ele foi envenenado com cianeto, que é aquele... bem aquela coisa igual a gente vê em filme nazista, né? O pessoal morde aquela cápsula, o cianeto, e eles morrem envenenados. Só que no pudim, especificamente, o cianeto, quando é misturado com açúcares tipo glicose e sacarose, ele cria um outro composto químico chamado cianidrina, tá? Mas ele é tóxico também, mas muito mais fraco que o cianeto. E, de fato, o Rasputin teria vomitado ali assim que ele comeu, se sentiu mal, porque a dose, a concentração de veneno que tinham colocado nesse pudim ou nessa bebida era gigantesco. Ele vomita, né? Retorna passando mal ali, mas o pessoal fica, caraca, o maluco realmente não morre, o cara não morre lá. Acabou de dar um veneno. Não, alguns dizem que realmente tava num bolo ou num pudim, mas que tava no chá, no pudim, no vinho, e tudo que ele comeu tinha veneno e o cara não morreu, entendeu? Mas assim, porque ele vomitou e tal, ainda assim é espantoso. Depois eles atiram nele, né? Ele não morre, ele toma o primeiro tiro no peito, dizem que eles espancam ele continua vivo, dão outro tiro na testa, né? E dizem que mesmo com tiro na testa... Mais 2 tiros, né? Quando ele consegue se ausentar da sala e perseguem ele, dão mais 2 tiros. Ele sai correndo, né? Sai correndo. Ele sai correndo. Um é um tiro na testa, tem até foto, é fácil de achar, dá pra ver, assim, bem claramente, assim, um tiro bem no meio da testa. Provavelmente foi dado já com ele já caído pra certificar que ele tinha morrido. Aí dizem que o plano era um deles se vestir como ele, né? E sair pra fingir que ele saiu dali vivo. Só que não deu, que ele saiu correndo. Saiu correndo. Né? Aí eles atiraram dele do lado de fora, né? E aí teve testemunha, né? Que ouviu os tiros e tudo. Aí acabou com o plano. Só que aí vem a lenda, né? Dizem que mesmo com esses tiros, inclusive na testa, ele ainda estava lutando, ainda estava consciente. Aí eles amarraram ele, jogaram ele no rio, né? Amarrado. Aí, supostamente, quando resgatam o corpo e fazem a autópsia, a causa da morte foi afogamento. E que ele estava quase se soltando. Parece que as cordas estavam frouxas já, que ele estava quase conseguindo se soltar das cordas mesmo com um tiro na testa e no peito. Então, quer dizer, se tivessem dado 2 tiros só,
A chance dele de estar vivo até hoje... É engraçado que a questão que eu falei do membro... Eles cortaram, dizem que né? Eles cortaram... Supostamente cortaram o pênis dele durante o espancamento ali, né? Antes de jogar no rio. E um membro que supostamente é o dele, né? Foi leiloado várias vezes, passou por várias pessoas e agora se encontra no Museu do Sexo. Rasputin comandando o Czarina, o Czar na frente russa, essa guerra de desgaste e tudo mais, né? Tudo isso vai culminar com a Revolução de 1917, que, fazendo um paralelo aqui com a Revolução que a gente já falou, de 1905, que foi o seguinte: a Revolução de 1905 ela aconteceu meio que espontaneamente. A galera tava passando fome, eu tô passando fome, meu vizinho tá passando fome, vizinho, vamos ali protestar. Foram lá no palácio, né? As grandes massas, os populares foram lá protestar em frente ao palácio e foram alvejados pelos guardas. A Revolução de 17 já tinha um contexto muito mais consolidado, já tinha ideais trabalhistas, né? Tinha bandeiras, tinham líderes, né? Como por exemplo o Lenin, que é um grande nome aí, o Trotsky também, né? Então você vê que o povo já estava super descontente e estava falando abertamente não só em tirar a família real do poder, mas em acabar com a monarquia. Isso é uma grande diferença também, né? Em 1905 a galera queria, me ajuda, dá uma melhora aí na minha condição trabalhista, me dá uma lei trabalhista, reduz minha jornada de trabalho, melhora meu pagamento. Na Revolução 17 já era, cara, vamos mudar a política vigente. Né? Já acabou a conversa. Já acabou a conversa. Você teve sua chance, né? O Nicolau II teve sua chance, ele foi lá, respondeu com a Duma, que supostamente ia beneficiar a população, mas na prática não aconteceu isso. Importante também que nesse final aí, né, no que culminou a Revolução de 1917, a Rússia ainda estava na Primeira Guerra Mundial e a guerra contou, tipo assim, a grande massa dos soldados era de fazendeiros, né? Eram conscritos ali de fazendeiros, né? Algumas fontes afirmam que tinha até 15 milhões de fazendeiros para suprir esse grande exército. Então, por um lado, você já tinha um exército grande em termos de contingente, ou seja, toda a tua comida, todo o teu recurso, suprimento era escoado para frente de batalha. E por outro lado, justamente quem produz, em vez de estar no campo produzindo, estava na frente de batalha. Então você tinha um monte de fazendeiro soldado que, além de não produzir, ainda estava consumindo, né? Isso levou os preços da comida, principalmente do pão, né, dos produtos básicos ali, para níveis altíssimos. Algumas fontes afirmam que 4 vezes maior do que o ano anterior, ali, 1916. E então, cara, você vê justamente pelos fazendeiros estarem nas linhas, né? Muitos militares aderem à revolução. Em vez de estarem reprimindo a revolução, eles se juntam a ela. Muita deserção em massa, entendeu? Então a revolução ela fica muito forte nessa época. A revolução tirou a família real do poder, tirou Nicolau II e toda a sua família, né? Porque ele teve que abdicar do seu trono, né? Ele via ali que a situação não tinha mais como resolver. Ele tentou algumas medidas provisórias ao longo do seu governo, tentou, né, aparentemente ouvir a população, tentar melhorar, mas não deu. Nesse momento ele via, cara, não tem chance, vou abdicar meu trono, e ele abdica o trono também do seu filho, né? Então ele deixa de ser imperador e deixa claro também que, meu filho também não vai ser. Ele tenta passar a coroa, o trono, numa tentativa ali ainda de manter a monarquia, mesmo que nessa forma capenga ali, ele tenta passar pro seu irmão mais novo, Miguel. Esse, muito esperto, para mim ele é o mais esperto de toda essa história, ele fala, não, obrigado, mas tô bem, não quero, porque na verdade já não tinha mais jeito, né? Como a gente falou aqui, a população não estava brigando só pela mudança do imperador, eles estavam brigando pelo sistema político, pela mudança do sistema político, eles não queriam mais a monarquia, essa coisa ultrapassada, né? Já estavam trazendo aí junto com Lenin, como a gente falou, ideais socialistas, né? O povo no poder, toda essa mudança política que aconteceu, então não tinha mais jeito, né? O Nicolau II abdica do trono, Miguel também não quer o trono, e então eles são recolhidos, são presos, tá? Toda a família é levada em cativeiro e um governo provisório é instituído na Rússia ali. Esse governo provisório ali fica oscilando, né? Fica dividido entre os bolcheviques e os mencheviques. Certamente a gente vai fazer um episódio
para esmiuçar isso aí, para falar só sobre a Revolução Russa de 1917. A gente vai falar quem foi um, quem foi outro, né, quais diferenças ideológicas entre cada um. Mas nesse momento tinha um governo provisório e a família real, Nicolau II, foi levada em cativeiro. Eles ficaram em uma prisão domiciliar numa casa em Ekaterimburgo, né? Novamente, eu devo ter errado a pronúncia aqui. Se eu acertei alguma pronúncia ao longo do episódio, show, pessoal, me deem o selo russo de estou falando russo, mas de modo geral eu devo ter errado, né? E inclusive, o pessoal que fala russo aí pode falar com a gente, porque eu já vi aqui no Spotify que a gente tá sendo ouvido mais de uma dezena de países, tá? Olha aí! Claro que alguns podem ser só o pessoal usando VPN, tá? Tudo bem, consigo viver com isso. Mas alguns eu sei que já entrou em contato comigo um ouvinte aqui que é colombiano, o cara tá aprendendo português aí, tá ouvindo a gente, tá? E tem um namibiano também que é amigo nosso, né? O Peters. Que também tá lá, tá aparecendo lá na porcentagem lá do Spotify, o ouvinte na Namíbia, e eu tenho certeza que é ele. Mas aí, se você tá ouvindo aí em outros países aí, manda uma mensagem pra gente conhecer vocês, tá? Principalmente se tiver alguém ouvindo na Rússia aí, conserta a gente aí, fala aí como é que você fala esses nomes. Eles foram presos, na verdade, eles passaram por 3 casas, né? Em Ekaterimburgo foi a última casa que eles fizeram. Sim, exatamente. E tem uma coisa interessante, cara, muito triste, mas interessante, que quando eles foram mortos, né? Eles foram todos mandados pro porão. A princípio, eles estavam achando que eles iam ser mandados para outra casa, né? Eles ainda estavam esperando uma espécie de resgate, um exílio, né? Eles até tinham pedido asilo para o rei Jorge V, né, do Reino Unido, e que foi negado, né? Mas assim, eles ainda tinham apoiadores, tá? Principalmente entre os nobres, tá? Tinha um pessoal que estava tentando resgatar eles, então eles tinham esperança ainda. Quando eles foram levados para esse porão, né, eles estavam pensando que seria isso, eles vão tirar a gente daqui, mas eles foram mandados encostar na parede, né, e foram fuzilados. O que é interessante, mas muito triste, é que provavelmente o Nicolau II foi o primeiro a morrer, seguindo de sua esposa, a Alexandra, mas as crianças elas não morreram imediatamente, principalmente porque disseram que eles escondiam várias joias, e eles escondiam da seguinte forma: eles botavam espartilhos nas crianças abaixo da roupa e costuravam as joias nos espartilhos para que os revoltosos não achassem, né, e confiscassem, que todos os bens deles foram confiscados, né? Então eles estavam escondendo essas joias ali, e quando os revoltosos atiraram nas crianças, elas não morreram imediatamente, porque esse colete de pedras preciosas aí, ele serviu como um colete, quase como um colete à prova de balas, né? E parece que as crianças, na verdade, elas foram mortas com golpes de baioneta. Cruzes. Né? Que cruel. Pra você ter noção. Bem cruel. Só sobrou o cachorrinho da família, né? A cachorrinha Joy, que depois foi até adotada. Disseram que ela foi pra Inglaterra, né? Ela passou o resto dos dias dela na Inglaterra. Pelo menos ela se salvou. E o que acontece é que o Lenin, que provavelmente foi o mandante, né? Ele assume que matou o czar, mas ele não assume que matou toda a família, tá? Então as pessoas não sabiam nem que a família tinha morrido, e por muitos e muitos anos eles ficaram simplesmente desaparecidos, tá? Só muitos anos depois que foram descobertos os corpos, estima-se que nos anos 70, mas os corpos só apareceram realmente em 91, porque eles estavam no regime ainda da União Soviética, né? Então, lógico que ninguém poderia aparecer com os corpos dos czares mortos pelo governo soviético, né? Então, eles só foram foi realmente confirmado que foram achados os corpos em 91, e na verdade nem tinha certeza se eram eles, né? Eles depois de alguns anos eles fizeram testes, né, de DNA. E, inclusive, estava faltando 2 corpos. O corpo do Alexei e de uma das meninas foi achado posteriormente, né? Foi achado até bem mais recentemente. Mas na época, se eu não me engano, em 94, foi feito o teste de DNA. E o voluntário para fazer esse teste foi o príncipe Philip, tá? O marido da antiga rainha Elizabeth, do Reino Unido.
que fez esse teste porque, novamente, né, todo mundo na Europa, todas as cortes da Europa eram parentes, né? Então, Tudo o príncipe Philip era um parente distante e o DNA bateu, entendeu? Justamente por falta desse conhecimento do que aconteceu com eles, durante esses anos, muitas pessoas disseram que eram filhos do Czar que sobreviveram, tá? Principalmente a Anastácia. A gente tem até filme, cara, tem um desenho, na verdade, uma animação muito famosa dos anos 90, que eu gostava muito quando era criança, né? Que conta essa história de uma dupla de russos. Eu não me lembro muito bem, que eu vi só quando eu era criança mesmo, eu não li de novo. Mas eu acho que era assim, o Rasputin, ele é o vilão, né, dessa história, e ele sequestrou, ele sumiu, né, deu um sumiço na princesa, Anastácia. Né? Não se fala dos pais dela, só tem a avó, né, a imperatriz, que é a avó, porque é um desenho de criança, né, gente? Não vão falar de extermínio da família. Né? É a avó e a neta, que era a princesa, e a princesa, quando era muito pequena, ela sumiu. Né? E supostamente foi o Rasputin, né, que sequestrou ela. E esses dois russos, que são dois estelionatários ali, eles acham uma menina, uma órfã, né, e falam pra ela pra eles fazerem um golpe. Finge que você é a Anastácia e tal, vamos convencer ela, você parece muito com a menina, vamos convencer a imperatriz e tal, e a gente vai ficar rico. E acaba que ela realmente era a Anastácia, entendeu? Isso aí é inspirado nessas pessoas que diziam que era a Anastácia. A mais famosa delas foi a Anna Anderson, né? Ela, na verdade, o nome dela era Franziska Shankovska, né? Mas ela também era conhecida como Anna Anderson. Não me pergunte por quê, não me aprofundei tanto na vida dela. Mas ela dizia que ela era a Anastácia, e ela só foi confirmado mesmo que ela não era 10 anos após a morte. Ela morreu em 1984, e em 94 fizeram um teste de DNA dela, também comparando com o DNA do príncipe Philip, né, e confirmaram que não era ela, né. Foi confirmado que, infelizmente, a Anastácia também morreu naquele mesmo dia junto com os pais, tá? E até hoje tem uma polêmica, cara, que os corpos do Alexei e de uma das irmãs, provavelmente a Olga ou a Maria, né, eles ainda não foram enterrados porque eles foram descobertos muito recentemente, e os corpos do resto da família já foram identificados, né, há bastante tempo, mas esses corpos estavam separados. E eles ainda não foram enterrados junto com a família porque tá tendo uma briga ali entre o Vladimir Putin e os sacerdotes da igreja ortodoxa, né? Parece que eles não entram no consenso, um quer que enterre, o outro não quer, então esses corpos ainda estão dentro do instituto lá que estava examinando, eles ainda não foram reunidos, infelizmente. Né? Bem macabro isso, bem né? Triste. Disputar os restos mortais de uma pessoa. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? O que você acha? O Rasputin causou o fim dos Romanov? Meu amigo Felipe Sampaio, cara, você deve saber que eu adoro uma boa conspiração. Né? Tenho certeza que nossos ouvintes também sabem que eu acredito em todas as conspirações, gosto muito delas, acredito em todas, só que dessa vez, poxa, eu vou falar que não. Eu queria responder que sim, que Rasputin é esse cara que maquinou, que estava infiltrado, que as decisões que ele tomou eram decisões erradas, deliberadas para acabar com o Império Russo. Eu adoraria falar isso, mas infelizmente eu não acredito, né? Tem até algumas conspirações de que ele seria um espião alemão, uma outra conspiração diz que ele é um espião inglês. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que ele era um monge muito louco. Se é que era monge, nem era monge, não dá nem pra dizer que ele era um monge, né? Ele era um cara que provavelmente tinha um carisma muito grande, era um cara sábio, né? Embora não fosse muito estudado, ele era muito sábio para talvez manipular as pessoas, dizer aquilo que elas queriam ouvir, né? Acalmar as pessoas, trazer um acalento, ser um pilar emocional para as pessoas, né? Justamente aí que ele se tornou tão importante junto a essa família que enfrentava tantas dificuldades, né, nesse momento, tanto sociais, quanto políticas, quanto familiares mesmo, com doença e tudo mais. Só que eu acredito que se não tivesse existido Rasputin nessa história, de forma alguma, tá? Se ele nunca tivesse saído lá da aldeia dele, se ele nunca tivesse ido
para a capital São Petersburgo, se ele nunca tivesse tido contato com a família real, com o menino Alexei, eu acho que a história teria se desenvolvido da mesma forma, tá? Talvez Nicolau II e a família real tivessem tomado decisões um pouco diferentes das que foram tomadas, mas eu acho que o fim seria inevitável, justamente por causa de todo esse contexto histórico que a gente trouxe, tá? Desde séculos antes, né? Que toda a estrutura da Rússia, por que estava daquela forma naquele momento, e infelizmente foi na mão dele que a bomba explodiu, né? Se não tivesse sido na dele, teria sido do herdeiro dele, se ele tivesse vivido o bastante, né, para ser nomeado imperador, e em algum momento essa batata quente ia parar na mão de alguém e ia explodir. Foi na mão de Nicolau II, né? Talvez se ele tivesse um pulso mais forte ou um pulso mais liberal, se ele tivesse ouvido o povo, aí a gente sempre vai entrar nisso, né? A história sempre a gente fica, e se ele tivesse feito tal coisa? Mas enfim, a história não foi feita dessa forma, né? E eu não acredito que Rasputin seja o responsável, não acredito que ele tenha causado, e sim todo o contexto histórico que já permeava aquele momento ali do fim, aquele momento em que acabou a dinastia Romanov. Eu também queria que você dissesse que foi culpa do Rasputin. Eu queria, sim. Eu queria pra poder discordar de você. Mas, cara, olha só, tem vários fatores aí. É inegável que Rasputin, ele acabou influenciando e muito na política, coisa que não cabia a ele, né? Ele não tinha nada a ver com isso, não tinha nada que se meter ali. É inegável que a opinião pública, principalmente sobre a czarina, ficou péssima por causa dele, né? A gente falou aqui que o pessoal espalhava panfleto com desenhos deles dois, né, se relacionando, né? Que, é vergonhoso, né? Cara, é claro que, essas orgias, essas festas aí que ele fazia mostrando pênis e logo depois estava ele lá do lado da czarina, lá do lado da imperatriz dando ordem, isso é péssimo, péssimo. Isso faria o povo se revoltar. Mas isso é só um motivo. Tem muitos outros, cara. Se não tivesse esse, teria... tem vários, ó. Você quer alguns? Vamos lá. A gente tá falando do século XX, onde as monarquias estão caindo. As que conseguiram se manter até hoje foi por quê? Porque elas não têm mais poder nenhum. Que nem a do Reino Unido, por exemplo. Tem um parlamento que manda em tudo e, né, agora tem um rei, né, até bem pouco tempo. Tinha uma rainha que era só pra trazer turista, entendeu? A explicação que eles dão é essa. Não, isso aqui é uma tradição tal, que traz muito turista, movimenta muito dinheiro, então mantém ela aí. Esse é o motivo. Então, a gente tava numa época de revoluções, né? E, além disso, o povo tava passando fome pra cacete já há muito tempo, não tinha direito a nada, o pessoal trabalhava igual desgraçado, não tinha direito nem a pão. Uma guerra atrás da outra, guerra contra o Japão, Primeira Guerra Mundial, a maioria dos camponeses ali não sabia nem o que tava fazendo, só tava indo pra linha de frente pra tomar tiro, entendeu? Gente morrendo pra caramba, e agora volta retirada vergonhosa, entendeu? Sendo humilhado pelos oficiais ali. Teve o czar, que nunca foi íntimo do povo, nunca falou abertamente com o povo. O cara, no dia que ele foi coroado, milhares de pessoas morreram e ele foi dançar. Dançar com franceses. Então, meu amigo, é difícil, né, cara? É muito difícil você manter uma monarquia dessa forma. E num momento que todas as monarquias estavam justamente se abrindo, né, para uma forma de governo mais leve, né, menos autoritária, ele tentou ser mais autoritário sem conhecimento nenhum. E bota mais um aí. O pai dele não preparou ele. O cara caiu de paraquedas no trono sem saber o que estava fazendo. Pelo amor de Deus, gente. Isso ia dar errado. É uma monarquia que não aceita uma líder feminina. Aí o cara tem 4 meninas e um menino doente. Cara, não ia dar certo. Assim, não ia dar certo, mesmo se ele fizesse tudo certinho, cara, e o Alexei fosse o próximo czar, esse menino provavelmente não ia durar muito, entendeu? Infelizmente, a verdade é essa. A medicina naquela época era muito menos avançada do que é hoje, e essa é uma doença muito severa. A expectativa de vida para pessoas com essa doença naquela época era muito baixa, então, cara, não foi culpa do Rasputin. Mas e vocês que estão ouvindo aí? Na opinião de vocês, quem foi culpado nisso tudo aí? Será que foi o Rasputin que causou o fim dos Romanov?
Ou foi os próprios Romanov? Ou foram os revoltosos da Revolução de 1917? O que vocês acham? Campos, como é que eles podem falar com a gente? Pessoal, manda a resposta de vocês pra gente, a gente quer muito saber. Entra lá no Instagram, @resenhaépica, segue a página, pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato com vocês. Comenta lá, a gente faz um monte de postagem ao longo da semana, postagens sobre o episódio com curiosidades históricas, postagens sobre outras curiosidades também que não tenham a ver com o episódio, mas também muito interessante. Comenta lá, deixa sugestões de pauta, isso é muito bacana pra gente. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esqueçam de seguir o feed, dar 5 estrelas, isso é muito importante para nossa divulgação, pra gente atingir mais ouvintes épicos aí que gostam dessas coisas históricas, dessas curiosidades. Se estiverem ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir também, que é muito importante pra gente. Hoje, em especial, a gente queria dar um alô, dar um salve aí, um agradecimento pro pessoal que deu um feedback recentemente. O William Brandão, um grande abraço. Thaís Marques, um grande abraço. Rodolfo Braga, grande amigo, deixou um feedback bacana aí, um grande abraço. Caio Mota ajudou a gente com a divulgação aí também, um grande abraço. Esse é meu vizinho, mora aqui no prédio, estudante de história, tá? Tá pra se formar aí. Parabéns, cara, e obrigado pela ajuda, tá? Qualquer dia vai ser convidado aí pra dar uma palhinha pra gente aí. João Fox veio falar com a gente e pediu um tema. Olha, pode ter certeza, a gente vai fazer essa pauta sim. Não vou falar agora qual que é, surpresa pros outros ouvintes. Tá, pessoal, fica ligado aí que a gente vai fazer. A gente já fez outros episódios que foram sugestões dos nossos ouvintes, então vai lá, comenta aí um assunto que você queira saber, um assunto que você sempre quis estudar, sempre quis ouvir, fala pra gente que a gente com certeza vai fazer. Pessoal, por hoje é isso aí, a gente vai ficando e até a próxima. Valeu! Eu acho que é São Petersburgo mesmo. Em 2004, o urologista e sexólogo russo Igor Knaxkzin abriu o Museu de Sexo e Erotismo em São Petersburgo. Caraca, tem até a foto. Nem vou ver. É, melhor não ver não. Merda, sem querer ouvir passando aqui. É uma foto dele, do Rasputin, e logo em seguida aqui, da tomba. Teria, a ferramenta do monge teria absurdos 28 centímetros e meio. Caceta. Caceta mesmo. Cacetão.